Leandro Cipriano. Vou deletar a conta do Roblox na minha, mano. Agora é só esperar ela. O que é isso? Papai, vem aqui. O que foi, filha? Eu ia te chamar porque meu irmão deletou minha conta. Fica calmo, eu vou botar ele de castigo agora mesmo. Perfeito, que ele mereceu. Como você deve deletar a conta da sua irmã? Agora você vai ficar de castigo. Uau! Class teacher.